gente vai ter uma mensagem poderosa de Deus, eu tenho certeza. É algo que está vindo do coração do Pai para nós como igreja e como caminho santo. Eu queria te convidar a você abrir o teu coração para receber a mensagem. Hoje a Bruna, o pastor Dênio, né, a pastora Bruna, a Chloe também está aí com a gente, a filhinha deles. E eles vieram para nos abençoar e para ter esse tempo com a gente. A gente passou um tempo também à tarde de almoço, muito bom. Eu já conheço o Dênio, já tem alguns anos aí, numa caminhada, numa conexão. A gente já se envolveu em algumas coisas juntos. E a gente estava orando e buscando alguém para trazer uma palavra para nós. E eu lembro do dia que a Pan falou: poxa, você podia mandar uma mensagem para o Dênio, né? E quando eu mandei a mensagem, ele prontamente aceitou. Então a gente é muito grato. Eu sei do esforço que é, né? Num domingo, ele já pregou hoje de manhã na igreja Dínamos, que é a igreja que eles pastoreiam lá em São Paulo. Já pregou hoje de manhã, a semana inteira está numa correria para lá e para cá, pregando para tudo quanto é lugar, né? Reuniões e tudo mais. Mas prontamente aceitou o convite para estar aqui com a gente. E eu queria que você abrisse o teu coração para receber essa palavra de um pastor e de um amigo também que vai compartilhar com a gente nessa tarde. Então dá uma salva de palmas para a gente receber o pastor Dênio. E eu esqueci de falar do livro. Ele escreveu um livro que está lá na Store, Eles Irão Além de Você, né? É um livro que eu vou deixar ele falar um pouco mais, porque ele vai ter mais propriedade do que eu, mas fala bastante também sobre liderança e um modelo de liderança como de Cristo. Então, se você quer ser encorajado e equipado, lá fora vai ter esse livro. E tem alguém que faz aniversário aqui hoje? Calma aí, a gente chega na semana passada. Ontem, amanhã, semana passada, tá bom, pronto. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Está feliz? Fala para quem está do seu lado, é bom demais estar do lado de alguém tão bonito. Fala para ele. É ou não é? Deus não erra, irmão. Até onde você está sentado é propósito divino. Gente, que alegria, que alegria, que alegria poder estar aqui. Que alegria, eu cultivo uma amizade com seus pastores. E você sabe, o mais importante de uma igreja não é o endereço dela, o mais importante de uma igreja não é o tempo que ela está plantada, o mais importante de uma igreja não é o quanto de pessoas que tem nela, o mais importante de uma igreja é a gente poder entrar num lugar e perceber que Jesus é celebrado num lugar. E eu fiquei pensando, se em 5 meses está acontecendo isso, eu estava aqui num tempo de louvor falando, eu não precisava de pregar hoje não, estou com medo de estragar o culto. E eu fiquei pensando, se Deus está fazendo isso com vocês em 5 meses, né? A gente percebendo uma atmosfera, eu gosto de ficar reparando, o pastor repara, né? E eu olhando assim e percebendo um ambiente onde a glória de Deus tem liberdade, um lugar cheio de gente já em tão pouco tempo, fico pensando o que vai acontecer. Eu quero voltar aqui daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, e eu fico pensando, não tem como não, né? Não tem outro caminho senão Deus vê coisas extraordinárias. Se você tem participado do início disso, a gente chamar isso aqui de um pequeno começo é extraordinário, né? De verdade, é extraordinário. A gente tem plantado igrejas ao longo dos últimos 10 anos, a gente continua plantando igrejas e de verdade eu estou muito feliz, eu me sinto parte, me sinto família com vocês e estou muito feliz. Estou aqui, né, daqui 2 semanas a gente inaugura mais uma igreja no Rio de Janeiro. E eu estou aqui dizendo, Senhor, a gente quer viver isso aqui também nas igrejas que temos inaugurado. Ver isso, e o seu pastor é alguém tão experimentado no ministério, carrega uma experiência tão profunda, é alguém que Deus tem forjado e preparado seus pastores ao longo dos últimos anos para poder estar aqui. E eu queria te encorajar a valorizar isso. Eu não sei como Deus te trouxe aqui. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua história. Talvez você está aqui fruto de um contexto, de outro lugar que você fez parte, e Deus estava te preparando para te trazer para cá. Talvez você é alguém que está conhecendo Jesus agora, talvez você se perdeu e está voltando. Independentemente do contexto, essa se torna a sua casa espiritual. Esse torna o lugar que Deus escolheu nesse tempo para poder te colocar ao redor da mesa. E é tão gostoso isso, saber que Deus tem o tempo perfeito de todas as coisas, a maneira perfeita de todas as coisas. E o tempo chamado hoje é o tempo mais alegre, porque é o tempo que nós temos para viver. Então, que alegria. Eu quero
aqui celebrar a vida dos seus pastores, do César, da Pan. Eu queria que você aplaudisse Jesus pela vida deles, por tudo aquilo que Deus tem feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Quando nós olhamos o Novo Testamento e a eclesiologia, o que seria eclesiologia? É uma palavra teológica, talvez um pouco... Eclesiologia é a forma de vivermos igreja, é a maneira que Deus nos convida, é a vida do dia a dia da igreja. E Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, talvez seja o texto com maior profundidade eclesiológica. É o texto de maior instrução acerca da forma na qual Deus nos convida a viver a igreja, acerca da forma na qual Ele nos convida a nos reunirmos. Você sabe, tem muitas formas de sermos igreja, tem muitos modelos, mas tem um modelo bíblico. Tem muitas formas de viver a vida, mas nós estamos procurando um modelo bíblico, como Jesus nos instrui a viver. O crente carismático, nós somos carismáticos, um louvor desse aqui é um louvor carismático. O crente carismático, você fala para ele, Deus vai falar com você. Hoje Deus vai falar com você. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Vamos ser sinceros. Pode ser, gente. Eu não sou pregador de pegadinha. Primeira coisa que, quando você fala, Deus vai falar com você, você já pensa, alguém vai revelar alguma coisa. Você já imagina o irmão rodando, né? Você já imagina o irmão vindo, colocando a mão em você e profetizando alguma coisa. É o que nós, como carismáticos, pensamos. Mas deixa eu dizer para você, outros pensam, vai ser um louvor poderoso, Deus vai falar comigo. Eu não quero menosprezar, Deus tem as suas formas, e essas são formas, inclusive, das quais Deus fala. Mas você sabe, quando você recebe uma profecia, a profecia tem que ser validada pela palavra. Se ela não passar no prumo da palavra, ela não valeu. Deus vai falar com você, nós cantamos louvores, e eu sei que essa é uma igreja que se preocupa com a teologia daquilo que canta. Que nós precisamos de avaliar, se estamos cantando alguma coisa que não é respaldado pela palavra, então a música emociona, mas não transforma. Deus vai falar com você, glória a Deus, Deus usa a palavra, mas você deveria ser, seu pastor é brilhante, mas ele não é Paulo. Eu estou abaixo do seu pastor, eu sei que você ouve gente brilhante, mas ninguém é Paulo. E Paulo, que fundamentou o Novo Testamento, tinha os irmãos que ele exalta e deixa escritos, os bereanos, que argumenta Paulo. O problema da igreja hoje é que você engole qualquer coisa. Eu estou procurando irmãos para argumentar as nossas pregações. Pastor, você falou aquilo, me explica na palavra. Por quê? Porque Deus fala com você. Paulo vai chamar da loucura da pregação. É um homem pregando e a fé sendo produzida no seu coração. Isso é loucura. Mas você sabe, qualquer pregação tem que ser contestada. Só existe um lugar onde Deus escolheu se manifestar, que não tem filtro nenhum. Sabe que lugar é esse? Não tem filtro. Homens têm filtro, músicas têm filtro, profecias têm filtro. A Bíblia não. Deus escolheu ser conhecido, não foi através de uma canção. Deus escolheu ser conhecido através da sua palavra. E nós valorizamos todo o resto, porque tudo também é caminho. Tudo está apontando, mas tudo está apontando para onde? Para a palavra. Tudo está nos levando à palavra. Por isso, quando nós olhamos a palavra, ela é o nosso padrão sublime. A nossa experiência com a palavra, lá em casa a gente está vivendo uma temporada muito legal, porque a Chloe se apaixonou pela palavra. Ela tem 10 anos, ela não dorme um dia sem ler no mínimo 3 capítulos. A maioria dos cristãos que estão aqui nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Deus vai nos levar de volta à palavra, a meditar na palavra. Sabe o que está faltando no seu casamento? Não é mais um curso na igreja, é palavra. Abre a Bíblia com a sua esposa, está faltando palavra. Sabe o que falta na criação dos nossos filhos? Palavra. Sabe o que falta em meio às nossas angústias? Palavra. Sabe o que nos liberta, gente? Esses dias eu conversava, eu acredito, a Bruna é da área da psicologia, eu mesmo mergulhei na psicologia, a gente crê nisso, a gente crê que você deve ir buscar o psiquiatra, a gente crê que você deve buscar terapia, a gente crê que isso é bom. Mas você sabe, o psiquiatra, ele pode te dar um remédio, mas você não tem como chegar numa clínica de manipulação e pedir, manipula alegria para mim. Alegria só a palavra produz. O médico pode te dar um tratamento, mas médicos não curam, e é óbvio que a gente crê no poder da medicina, mas a palavra cura.
Enquanto você está lendo, você pode ser curado. Enquanto você está lendo, você pode ser transformado. Então aqui nós temos exatamente tudo o que precisamos. E Paulo então vai nos trazer o princípio. Paulo vai nos falar sobre a forma pela qual Deus nos convida a ser igreja. Aqui Paulo vai usar, e tem vários textos dos quais Paulo instrui a igreja, mas eu diria que 1 Coríntios capítulo 11, Paulo usa, porque Paulo está usando a cena. Se você falar para mim, o que exemplifica? Vamos desenhar um Novo Testamento, vamos desenhar a vida da igreja. A gente tem que desenhar uma mesa, porque a mesa é o lugar onde nós somos transformados. A mesa é o lugar onde nós somos convidados. Espiritualmente, quando nós olhamos para a igreja, o símbolo da igreja é uma mesa posta. É Cristo nos convidando a sentar numa mesa. O Novo Testamento não é sobre púlpitos, não é sobre palcos, não é sobre performance. O Novo Testamento é sobre uma mesa, sobre um lugar de transformação. É sobre uma família que está sendo edificada. Caminho Santo é uma família que Deus está edificando. É uma família, e quando Deus te traz para cá, Ele está nos reunindo em torno de uma mesa. E Paulo então, 1 Coríntios no capítulo 11, eu quero ler alguns versos com você e expor as escrituras. A partir do verso 17 de 1 Coríntios 11, ele diz: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo. Certamente você conhece 1 Coríntios capítulo 11, se você é batizado, se você frequenta a igreja há mais de um mês, 2, 3, 6, você já ouviu esse texto N vezes, e hoje a gente não vai ceiar. A gente só vai entender de uma forma mais ampliada o que Paulo está usando a mesa da ceia para nos ensinar. Ele diz: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa, verso 19, que haja facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. Assim um fica com fome, diga assim. Um fica com fome e outro se embriaga. E aí Paulo faz uma pergunta no verso 22. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E a partir do verso 23, Paulo diz o padrão de Cristo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, diga, tomou o pão, diga, deu graças e o partiu. Ele diz, então ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e disse: esse é meu corpo que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Te louvamos porque o salmista diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Te louvamos porque o mundo foi criado por uma palavra Tua, e tudo que existe está sendo sustentado pela Tua palavra. Nós te louvamos porque a Tua palavra é mais empolgante do que as nossas séries de Netflix. A Tua palavra é mais poderosa do que os filmes de Hollywood. Nós te louvamos porque a Tua palavra está acima de qualquer profissional. A Tua palavra está acima de tudo e de todos. Nós colocamos a Tua palavra nesse lugar. E nós te pedimos: leva a nossa mente cativa às verdades da Tua palavra. Cativa no Senhor. Eu oro, desmonta toda a estrutura de orgulho do nosso coração. Nós não queremos, diante da Tua palavra, estar diante de um cardápio onde nós analisamos. Não, nós queremos saborear as verdades da Tua palavra. Nós oramos então, dizendo que a Tua palavra é bendita, ela é recepcionada nos nossos corações. Enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, queima o nosso coração com essas verdades. Enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, Senhor, resgata lágrimas dos nossos olhos. Enquanto a Tua palavra está sendo ministrada, abre os nossos olhos espirituais, ilumina o nosso interior, revela-nos a Tua vontade, transforma o nosso entendimento. Nós reconhecemos, a Tua palavra é poderosa e ela está
livre para agir conforme aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero mergulhar e expor as escrituras nesses versos. Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo vai dar a instrução da ceia. Mas Paulo está usando a instrução da ceia para falar de algo mais profundo do que simplesmente a prática de ceiar. Paulo vai usar a instrução da ceia para falar de como a igreja deveria viver a sua vida em comunidade. É um convite. Paulo está falando sobre a vida em comunidade, e Paulo vai usar a mesa da ceia para poder fazer uma instrução. E no meio de alguns elogios, Paulo está dando direções à igreja de Coríntios, e ele chega no verso 17, ele diz: nisso que vou falar agora, eu não vos louvo. E aí Paulo faz uma afirmação muito forte, e diz: porque quando vocês se ajuntam, vocês estão ficando pior. As reuniões de vocês estão tornando vocês piores do que antes. E esse texto, ele é curioso, porque Paulo está fazendo uma afirmação muito dura e muito forte. Porque ele não está falando de uma reunião para pecar, ele não está falando do pessoal que estava fazendo coisa. Não, ele está falando disso aqui, ó, que a gente está fazendo. Ele está olhando para os coríntios e está dizendo: olha, a vida em comunidade de vocês está tendo um problema, porque vocês estão ficando pior que antes. E é interessante que a maioria das pessoas acha que o trabalho do diabo é tirar Deus da sua vida. Não, o diabo não quer tirar Deus da sua vida. Não tem mais como tirar Deus da sua vida, é ou não é? O trabalho do diabo é colocar Deus no lugar errado. E quando Deus está no lugar errado, Deus passa a ser um meio para aquilo que eu sempre desejei. Deus já não é mais o fim de tudo que eu preciso. E aí Paulo está dizendo: nós nos reunimos, e ele diz, não para melhor, mas para pior. E aí Paulo começa a explicar. O próprio texto explica o texto. É um princípio teológico. Bíblia explica a Bíblia. E ele vai explicar por que ele está dizendo. E é tão interessante, porque o ano passado inteiro eu fiquei com as nossas comunidades, nós temos 14 campos, estudando basicamente o desdobramento dessa verdade. E ele vai dizer, então ele começa a explicar, ele diz: porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. Aí você fala: pastor, eu me junto na igreja, mas não estou falando mal de ninguém. Não tem dissensão. Eu sei que essas coisas não acontecem por aqui, elas ficam em São Paulo. Mas é interessante porque o que Paulo está dizendo em haver dissensões não é você falando mal de alguém. O que Paulo está falando de dissensões, Paulo falou: tem divisão no meio de vocês. Aí você fala: pastor, não estou falando mal de ninguém. Não, não é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: sabe por que as reuniões de vocês estão fazendo mal para vocês? Porque dissensão, divisão, não é quando você fala mal de alguém, é quando você não se junta, você não faz parte. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: nós chegamos num ambiente coletivo, mas a gente só está preocupado com o singular. A gente chega no ambiente coletivo, mas a preocupação é com o que Deus vai fazer para mim. Vamos ser sinceros, hoje você se arrumou para vir para o culto. Quando você olha no espelho, o que você pensa? Você está preocupado com alguém? Quando você se olha no espelho, a preocupação é: será que quem vai profetizar para mim hoje? Eu espero que hoje o culto seja bom para mim. Eu espero que Deus responda na necessidade que eu tenho. Eu estou com um problema lá em casa, eu espero que Deus resolva a minha casa. Eu tenho o meu ministério. E aí a gente passa a fazer da igreja um lugar que é plural, mas que a gente só está na busca singular. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu só estou aqui buscando a minha vantagem. Eu estou atrás de resolver o meu problema. Eu estou atrás de promover o meu ministério. Eu estou atrás de ter uma resolução para a minha demanda. E de uma maneira sorrateira, a gente começa a estar no ambiente plural, mas a nossa cabeça está o tempo inteiro vinculada naquilo que a gente pode ter de vantagem com o ambiente que a gente está. E você sabe qual que é o problema? É que isso se multiplica em todos os ambientes. É que a gente passa a multiplicar isso por onde estamos. Esse é o que chamamos do espírito do anticristo. Eu sei que tem irmão que fala: pastor, tem um país agora nos Estados Unidos que eles colocam um chip. Tem irmão que está preocupado com essas coisas. Eu até gosto disso, de vez em quando dou uma pesquisada e realmente a coisa está terrível. Mas você sabe, o espírito do anticristo não nasce fora da igreja, ele nasce dentro da igreja. O espírito do anticristo fala para Eva: Eva, se você comer dessa fruta, você vai virar mulher do diabo. Foi isso que ele disse?
Você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. O que ela está dizendo? Usa Deus para que você chegue nos meios que você sempre sonhou. Qual que é a teologia que a gente está atrás? A gente está atrás de alguma igreja que possa resolver o meu problema. A gente está atrás de alguma coisa que possa resolver a minha demanda, e pouco importa dos outros. Pouco importa o que vai acontecer. O espírito do anticristo, é interessante porque quando Jesus termina o sermão escatológico, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você conhece o texto? Aí você fala: pastor, eu sei que o amor está se esfriando. Eu não sei você, mas eu, se deixar, gente, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu amo assistir da Atena, essas coisas assim, sensacionalistas, eu gosto de ver. Eu era criança que assistia Linha Direta. Alguém lembra do Linha Direta? Eu assistia a Linha Direta, e aí no final, depois de apresentar tudo aquilo, ele falava: e o matador pode estar na sua rua. Eu desligava rápido e ficava morrendo de medo. E eu sei que você fala: pastor, eu sei que o amor de muitos está se esfriando, porque a violência está aumentando, o amor de muitos está se esfriando. Você sabe, o amor ali, no original, é o ágape. Quem não tem um ágape, gente, vai fazer besteira desde que o mundo é mundo. O que ele está dizendo é que quando a iniquidade, é o último sinal escatológico, é o nosso amor que se esfriaria. E sabe qual que é o sinal que o nosso amor se esfriou? É quando a gente passa a viver só para o nosso benefício. Hoje a teologia que rege a igreja é: vamos resolver o seu problema. Sirva a Deus atrás do seu problema. Resolve o que você precisa. E aí a gente passa a viver a nossa vida. Quando a gente se arruma para uma reunião como essa, eu vou te falar como muitas vezes sempre foi meu sentimento. Eu olhar no espelho e falar: eu espero que hoje seja aquele ministro de louvor que eu gosto. Que eu vou chegar lá e eu quero receber alguma coisa. Eu espero que seja aquele irmão, porque aquele outro o pastor está colocando, mas eu acho que só o pastor não viu. E eu espero que ele cante as músicas que eu gosto, porque semana passada a gente fica achando que o culto é pra gente. A gente fica achando que a igreja está sendo formatada para a gente. Aí você avalia o Uber, você avalia o shopping, você avalia a TIM. Aí você chega aqui, você quer avaliar. Paulo está falando: isso aqui é um espírito de anticristo. E o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que significa? Que a gente ia passar a amar coisas e usar pessoas. Que a gente ia amar coisa e desprezar a gente. É interessante porque o que Paulo está falando é: tem alguma coisa que está acontecendo. A nossa motivação de ser e fazer o que fazemos. E aí Paulo está falando: olha, quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele diz: porque quando vocês comem, no verso 21, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. Assim um fica com fome, enquanto o outro se embriaga. Paulo diz: nós estamos numa mesa espiritual. E alguns só estão preocupados em comer, ao passo que eles desprezam a necessidade do outro. Eles só estão atrás de suprir a necessidade que tem. Eles só querem comer pão. Eles só querem resolver. E espiritualmente eles se tornam insensatos. Você sabe, quando nós sentamos para comer, provavelmente você nunca viveu essa cena. Se a gente senta para comer e tem um prato e duas pessoas, nós vamos dividir o prato em dois. Se tiver 3, a gente divide em 3. Se tiver 4, a gente divide em 4. Essa cena que Paulo está falando é uma cena espiritual. Ele está dizendo: quando a gente passa a vincular a nossa vida, é por isso que a igreja, você gosta de chamar o nome de líder ou não, você gosta, a nomenclatura que você quiser der. Igreja é um lugar de doação, de serviço ao outro. Igreja é o lugar que você está posto para poder olhar para o seu irmão e entender: olha, eu tenho isso aqui sobre a mesa. Você não vai me ver comendo enquanto eu como e você passando fome. Porque Cristo não é visto no pão que você come, Cristo é visto no pão que você reparte. Lucas capítulo 24, os discípulos estão a caminho de Emaús. E a Bíblia diz que Jesus está evangelizando eles pela palavra. Até Jesus usa a Bíblia. Ele poderia falar: ei gente, sou eu, vocês não estão vendo. Não, nessa ocasião ele escolhe trazer a verdade pela palavra. Por isso, se você quiser ver Cristo, olhe a palavra. Ele está evangelizando os discípulos. E a Bíblia diz que o que acontece com o coração daqueles discípulos? O coração deles começa a queimar enquanto eles ouvem a palavra. Mas aí eles entram em casa. E aí o pessoal do Morada nos ajudou com esse trecho. Eles entram em casa, a Bíblia diz que eles entram em casa, o que acontece? Eles não estão vendo ainda que é Jesus, mas o que acontece? Quando os olhos deles se abrem, é quando o pão é partido.
A Bíblia diz aí, quando parte o pão, o que acontece? Eles falam, é Jesus. Porque o espírito do primeiro Adão come o que vê pela frente. E sabe o que isso significa? É alguém que está o tempo inteiro atrás de suprir a sua necessidade. É o tempo inteiro atrás de suprir a sua demanda. É o tempo inteiro atrás de poder resolver o seu problema. E Paulo está dizendo, as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque quando a gente se ajunta, a gente não está olhando para o outro, a gente está olhando para a nossa necessidade. Paulo está dizendo que a gente olha no espelho e pergunta, quem profetiza para mim hoje? Ele está dizendo, não é esse ambiente da igreja. Ele está dizendo, o ambiente é você saindo da sua casa, olhar no espelho e falar, para quem que vai ter uma profecia hoje? Para quem que eu vou liberar uma palavra de encorajamento hoje? Ele está dizendo, não é vir aqui pensando, eu espero que o pastor esteja bem hoje, porque eu estou precisando de uma palavra. É dizer, se não vier do púlpito para mim, vai sair de mim para o púlpito. Se não for liberado alguma coisa, por quê? Porque agora eu fui colocado num lugar de partilha. Paulo está propondo o seguinte, Cristo não é visto no pão que você come. Você sabe, tem um princípio espiritual, tudo que você come te mata. Para comer, primeiro tem que partir. Para comer tem que partir. O primeiro Adão, ele viu o fruto, o que ele fez? Tomou e comeu. Tem gente que vive a vida só atrás da vantagem que pode obter. Ele chega numa empresa, ele só está preocupado em comer. Na família, ele só está preocupado com a vantagem que tem. E ele vive atrás da vantagem que tem. Ele está o tempo inteiro atrás de vantagem. Mas em Lucas 24 a gente percebe que Cristo é visto e os olhos são abertos. E aí Paulo vai dizer, se o padrão do primeiro Adão era tomar e comer, o padrão de Jesus é, tendo dado graças, repartiu. Ele não come sem partir. Porque ele está dizendo em outras palavras, a necessidade dos outros é tão importante quanto a minha. Então eu estou disposto a partir para que Cristo seja revelado através de quem eu sou. Mas eu quero propor para você de forma didática o que Paulo está falando desses 10 versos. E a primeira coisa que Paulo está nos dizendo aqui é, o Evangelho troca a nossa perspectiva. Diga comigo, o Evangelho muda a minha perspectiva. Aqui eu imagino o que está acontecendo, como acontece em São Paulo, como está acontecendo no Brasil, após a pandemia acelerou isso. Aonde a gente chega tem alguém pedindo. Tem alguém no farol pedindo, tem alguém lavando um carro pedindo, tem alguém pedindo. E quando eu vejo alguém pedindo como miserável, a primeira coisa que vem ao meu coração é dizer, alguém nessa situação é a maneira mais desfigurada da imagem de Deus. Porque Deus não criou ninguém para pedir. Deus nos criou para dar. João 3,16, que é o verso mais famoso da Bíblia, não é por acaso, Deus escolheu qual deveria ser o verso, não, é proposital, e é o verso que fala o que? De um Deus que é doador, nós somos a sua imagem. Qual que é a imagem que nós temos? De doação. Mas é interessante porque o que Paulo está dizendo em outras palavras é o seguinte, nós podemos viver num ambiente onde espiritualmente nós somos miseráveis. A maioria das pessoas são miseráveis espiritualmente. Se incomoda, e quando nós olhamos, se incomoda o aspecto de nós vermos alguém naturalmente miserável, espiritualmente a gente se torna confortável em ser. Espiritualmente a gente está no conforto. Como é a sua vida espiritual, pastor? É uma miséria. Aí eu chego aqui de domingo vendo se eu arranco alguma coisa para passar a semana. O que Paulo está propondo é o seguinte, ele está fazendo uma repreensão aos irmãos, e ele está dizendo em outras palavras, o que Paulo está trazendo é, o Evangelho trocou a nossa perspectiva. No Evangelho não tem quem receba, todo mundo dá. No Evangelho não tem a figura de quem só fica esperando que os outros façam alguma coisa por ele. No Evangelho todos são impulsionados. Na mesa de Deus não tem alguém que senta só para receber. Eu não sei se isso te confronta, mas me confronta. Jesus, em João capítulo 4, ele vai encontrar uma mulher. Em João 4, a Bíblia diz que Jesus vai encontrar uma mulher, e teologicamente é considerado o encontro mais profundo de Jesus. João capítulo 4 tem um consenso teológico de que é o encontro mais poderoso. Jesus encontrando com a mulher samaritana. É interessante porque em João capítulo 4, esse encontro de Jesus com essa mulher, ele é recheado de
de tantas coisas especiais. Jesus está com os discípulos, Ele manda os discípulos, eles estão com fome, Ele manda os discípulos ir comprar comida, não bate a matemática, tem 13 homens, não bate a matemática, 12 buscar comida, vamos ser sinceros. Se tem 13 pessoas para comer, 2 conseguiria trazer comida, mas Jesus manda todo mundo. Jesus está na hora mais quente do dia, Ele vai esperar no posto porque tinha um encontro marcado. A mulher não sabia, mas Jesus já sabia. Jesus encontra com aquela mulher. E Jesus, quando encontra com aquela mulher, Jesus fala para aquela mulher: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você tomar dessa água, você vai ter sede de novo. Se você beber dessa água, você vai ter que voltar aqui de novo e de novo, porque essa água não tem poder de te satisfazer. Mas lá no verso 13 ele diz: todo que beber dessa água tornará a ter sede. Mas no verso 14 ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A Bíblia vai dizer que essa mulher sobe com um cântaro vazio. E qual é a natureza do cântaro? Cântaro precisa ser abastecido. Cântaro precisa de colocar água nele. Cântaro, você vai ter que alimentá-lo. Esse copo não aparece água nele. Por quê? Porque ele é um cântaro. Alguém vai ter que pôr água nele. Jesus está dizendo para aquela mulher: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Você vai ficar com sede o tempo inteiro. Você sabe, tem gente que se converte, mas continua com sede. Aí você vai ter que procurar numa programação, você vai ter que procurar numa pessoa, você vai ter que procurar numa figura, você vai ter que procurar em algum lugar. Ele está dizendo: você vai voltar a ter sede. Eu não te nasci para continuar com sede. Eu não te criei para continuar com sede. Você não nasceu para continuar com sede. Ele diz: mas se você beber da água que eu lhe der. Você entende que é uma mudança de natureza, não é só uma satisfação. É uma troca de natureza. Você não vai ser mais um cântaro. Dentro de você vai nascer uma fonte. E aí, ele disse para aquela mulher: se você beber dessa água, agora você vai se transformar uma fonte. O que ele está falando? De um lugar de miséria, de um lugar que você precisa o tempo inteiro. Eu vou te dar uma natureza que agora você vai fluir. E aí é muito curioso Jesus, porque aí Jesus fala, ela diz: Senhor, eu quero essa água. Ele fala: vai e busca seu marido. Vamos ser sinceros, não parece ter associação nenhuma as coisas. É um pré-requisito meio esquisito. Ele vai para essa mulher: vai e busca seu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele fala: disseste bem, que 5, estava difícil a situação, gente. 5 que você teve não eram seus, e o 6º também não é. Você sabe, na teologia os números falam. 6 aponta para a plenitude do homem. 6 é aquilo que é humano. Jesus está dizendo para essa mulher, em outras palavras: você procurou o máximo humanamente falando, e você não achou. Mas ele diz: você está diante do 7º homem. Sabe o que significa 7? Plenitude de Deus. Ele está falando: você ficou procurando nos homens o que você não achou, mas em mim você encontrou. E se você beber dessa água, você nunca mais tornará a ter sede. Sabe o que o Evangelho faz com a gente? Ele nos tira de um estado de miséria e nos coloca num estado de doação. Ele nos tira de um lugar onde a gente só quer comer pão, para nos colocar num lugar de partilha de pão. Ele nos tira de um lugar onde nós estamos aqui, e eu sei que parece tão confortável. Você fala: pastor, eu só quero assim, só quero aparecer de vez em quando. Não, Deus tem algo maior para você. Eu só quero assim. Não, Deus tem algo mais sublime. O caminho de maturidade cristã, depois que você encontrou Jesus, agora você está num caminho de maturidade. Ele está te conformando à imagem do Filho. Ele está dizendo: olha, eu vou mudar o seu status. Eu primeiro vou te encher de satisfação. Eu vou te tornar alguém tão satisfeito. Gente, e a satisfação que Jesus propõe não está em alguma coisa, está nele. Você sabe, João capítulo 2 foi o primeiro milagre de Jesus. Você lembra onde ele fez o primeiro milagre? Um casamento. Também é curioso, porque eu indago esse texto dizendo: o mundo está esperando um missionário, ele vai se manifestar num casamento. Ei, Jesus, você errou o endereço.
Tem um monte de hospital lotado e você vai num casamento. Tem um monte de mãe desesperada chorando e você vai num casamento. Tem um monte de velório acontecendo e você vai. Gente, ninguém precisa de milagre em casamento, vamos ser sinceros. É ou não é? Casamento é o lugar, eu digo, a Bruna é linda, a mulher mais maravilhosa que eu conheço, mas nos casamentos ela consegue se superar. Casamento é o lugar que você mais investe dinheiro para colocar uma roupa melhor. Casamento, os homens tiram a camisa de futebol, até aquele cara mais mal acabado, você vê ele melhor. Casamento é o lugar que as famílias, mesmo que assim está tudo quebrando pau, no casamento está todo mundo bonito, sorrindo, tirando foto. E a Bíblia diz que Jesus está num casamento. Por quê? Porque nós precisamos de ouvir sobre satisfação. Nós estamos no país mais ansioso do mundo. E você está falando, não, pastor, é porque ainda não tenho o carro que eu preciso. Eu ainda não construí a casa que eu sonhei. Se eu tivesse dentro daquela casa eu estava bem. Mentira, não estava. Jesus em João capítulo 2 vai fazer um milagre num casamento. E aí é curioso, por quê? Porque o casamento é o melhor lugar que existe no mundo. O lugar mais bonito que existe é um casamento. Por isso que Jesus retratou o casamento, para a gente poder lembrar de como vai ser o casamento dele com a gente. Casamento, a pessoa pensou em tudo. Na flor que está lá, ela pensou na cor de tudo, ela pensou no dia, ela pensou em tudo. Casamento é o lugar mais lindo. Mas quando nós vamos para um casamento judeu, gente, aí a festa é acima da média. Eu faria o primeiro milagre no lugar que mais necessitam, é ou não é? Se Jesus entra no meio de um monte de gente com necessidade, é lá que precisava fazer milagre. Mas ele vai num casamento. Eu já acho legal Jesus ser convidado para um casamento. É ou não é? Você não convida gente chata para casamento. Lista de casamento, para você que não é casado, você vai passar, quando você for casar, você vai passar pela pior coisa, uma das piores, fazer lista de casamento. Seu pai lembra de um amigo que fez Senai com ele. Faz a sua lista que você vai ver. Sua mãe lembra de uma prima do interior que você nunca viu, mas que ela fala, tem que convidar, e ela tem 4 filhos. E você com aquela lista apertada, o pessoal da igreja que não fala com você, quando sabe que você vai casar, começa a te cumprimentar. Te dá a dica. Eu já acho legal o meu Jesus ser convidado para uma festa de casamento. E ainda poder levar a galera com ele, é muito extraordinário. Mas eu fico pensando, por quê? Aí a teologia tem um princípio que a gente chama de princípio da primeira menção na teologia. Teologicamente, tudo que acontece a primeira vez, a gente precisa de avaliar. Então a primeira vez que Deus fala é criativo. Isso estabelece um poder, que a fala de Deus é criativa, porque em Gênesis Deus falou e criou. Então, teologicamente, uma forma de não errar é olhar a primeira menção e fazer um estudo a partir daí na primeira menção. Então o primeiro milagre de Jesus não é no pior lugar, é no melhor. E tem um princípio para isso. Jesus vai participar da festa. Vinho aponta para a alegria natural. Está rolando alegria. Está todo mundo feliz. Está todo mundo empolgado. Está tudo lindo. A Bíblia vai dizer que daqui a pouco, o que acontece? Acaba o vinho. Deixa eu dizer para você. Não tem prazer na terra que a alegria não acaba. Pastor, casei com quem eu amo. Vai ter temporada que vai acabar o vinho. Pastor, sonhava em ser mãe. Você às vezes vai olhar e fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu sei que as pessoas não falam isso por aí, eu falo. Você fala, Deus me chamou para o ministério, maravilhoso. Vai ter dia que você fala, meu Jesus amado. Que até o lugar mais feliz da terra acaba o vinho. Jesus fala, esse é o lugar mais feliz da terra. É, Jesus, olha como a galera está bonita, bem vestida. Ele diz, pode esperar. E aí chegam para Jesus, ele não é pego despreparado. Ele multiplica um vinho celestial. Uma alegria que vai além daquilo que o mundo pode dar. Todo mundo está tomando e está dizendo, nós descobrimos alguma coisa que é mais feliz do que o que tem na terra. Você sabe que Jesus, por que ele está fazendo o primeiro milagre no lugar mais feliz da terra? Para nos dizer, não tem um ambiente na terra que seja capaz de te suprir. Aí, nós precisamos de nos arrepender de tudo que achamos que se tivéssemos seríamos felizes. Porque quem tem Jesus tem tudo o que precisa.
Jesus nos é suficiente. E Ele vai fazer esse milagre, e é interessante, por quê? Porque a maioria de nós diz: pastor, eu não estou satisfeito ainda, porque eu não tenho a casa que eu queria. Eu não estou satisfeito porque eu não tenho o emprego que eu queria. Deixa eu te perguntar. Eu não estou satisfeito porque eu não tenho aquela quantia de dinheiro que eu idealizei. Vamos ser sinceros. Eu não estou satisfeito porque, vamos ser sinceros, se eu for perguntar aqui, muitos de nós vão falar: você é feliz? A maioria de nós não vai encher a boca para falar: eu sou. Jesus está falando de satisfação com essa mulher. Porque todo insatisfeito vai ficar procurando em homens o que só pode encontrar em Deus. Todo insatisfeito vai ficar procurando em liderança espiritual, em alguém, em algum pastor, em algum pregador, em alguma pessoa, em alguma amizade. Vai casar atrás de alguma coisa que ninguém pode te dar. Aí você fala: pastor, se eu tivesse o carro, se eu tivesse dinheiro. Gente, pensa aqui comigo. O que seria mais barato para Deus? Se um carro pudesse te satisfazer como você acha que pode, o que seria mais barato? Deus te dar o carro que você sempre sonhou, ou Ele matar o filho dele na cruz? O que seria mais barato para Deus? Te dar a promoção que você está dizendo: ainda não sou completo porque eu não tenho a promoção. O que seria mais barato para Deus? Te dar a promoção que você sempre sonhou, ou enviar Jesus para morrer na cruz? Se Ele enviou Jesus para morrer na cruz, Ele está dizendo: o carro não vai te satisfazer, o dinheiro não vai te preencher, o poder não tem. Sabe o que Ele está dizendo para essa mulher? Se você voltar a beber dessa água, você vai continuar com sede. E sabe qual é o problema de quem tem sede? É que quando você não encontrou satisfação em Deus, você vai buscar nas pessoas. Aí a gente vira comedor de pão, no sentido de que a gente está atrás dos outros só para comer pão. Gente, coisa chata é viver com gente que quer te explorar o tempo inteiro. Você tem gente chata na sua vida? Ou você é a pessoa chata da vida de alguém? Eu vou dizer, ao redor da mesa da igreja, Sazão, eu tenho uma oração e eu faço aqui pela Caminho Santo, toma liberdade. Que sua vida dê tão certo que você não tenha tempo para ficar se incomodando com os outros. Por quê? Porque todo religioso é alguém que é uma cisterna vazia. E quando você é uma cisterna vazia, você tem que ficar arrancando dos outros. O Evangelho está dizendo: a vida de Deus está dentro de você para te fazer a pessoa mais abundante que existe, mais satisfeita que existe, mais plena que existe. Essa plenitude não é para amanhã não, é para agora. Paulo fala, ele nos dá uma satisfação. Ele está dizendo aqui aos Coríntios: quando você sentar na mesa, sua vida vai ser abundante para os outros. Mas você sabe, a segunda coisa que Paulo está nos mostrando aqui é que Cristo não é visto no pão que você come, Cristo é visto no pão que você parte. Quer mostrar Deus? Deus não é visto naquilo que você recebe, Deus é visto naquilo que você dá. Você sabe? Deus não é visto naquilo que você obtém, Deus é visto naquilo que você está disposto a repartir. Não tem como mostrar Deus recebendo. A natureza de Deus é revelada dando. É a maneira que Ele escolhe se manifestar. Ele nos fez assim, como uma fonte. Outubro passado, fui ministrar numa igreja. Não era uma igreja minha. Ministrei. E lá eu recebi a oferta mais alta que eu já tinha recebido. Eu não sei se você lembra do presente mais caro que você ganhou, da quantia mais alta que já te deram. Mas já tinha recebido coisas muito especiais ao longo da vida dos meus pais, de pessoas. Mas aquele dia superou. Eu desci da plataforma, eu estou ali na frente. E eu vejo vindo pelo corredor, estava cumprimentando alguns irmãos, eu vejo vindo pelo corredor uma moça. E claramente ela tinha uma necessidade. Ela vinha andando e eu percebi que ela andava com dificuldade de mobilidade. E ela vinha andando com dificuldade. Eu percebi aquele ambiente, eu dei meio que uma afastada preparando para recebê-la. Eu recebi ela, cumprimentei ela. Eu percebi também que ela tinha uma dificuldade na fala. Ela disse: pastor, estou muito feliz que você está aqui. Eu falei: querida, eu também estou muito feliz de estar aqui. Ela falou: pastor, eu acompanho você na internet e fiquei empolgada quando falaram que você vinha aqui. E eu assisto as suas lives sempre.
Falei, querida, obrigado, você é uma das 3 pessoas que vê minhas lives, obrigado. Ela falou para mim, pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu pensei, eu vou dar uma oferta para esse pastor. Aí eu já fiquei muito constrangido, porque não é um ambiente comum. Eu falei, querida, não precisa, eu não vim aqui por causa disso, e nem é comum a gente receber oferta de uma pessoa. Ela falou, não pastor, não é porque precisa, é porque eu quero dar. E aí o ambiente já ficou todo constrangedor. Eu percebia que ela estava rompendo todas as limitações para falar comigo. E ela falou, pastor, eu pensei, o que eu posso dar de oferta para ele? Ela falou, pastor, a melhor coisa que eu faço é um bolo. Aí à tarde, eu saí para comprar os ingredientes do bolo. Mas pastor, quando fui passar no caixa, eu não tive dinheiro suficiente para levar os ingredientes. Eu não pude fazer o bolo. Ela estava com um casaco, ela afastou, tirou um pacote de bolacha. Falou, pastor, eu não pude trazer o bolo, mas eu queria te dar uma oferta. Ela me deu um pacote de bolacha. Foi a oferta mais alta que eu já recebi até hoje. Porque Cristo não é visto naquilo que você recebe. Cristo é visto naquilo que você dá, por menor que seja. Pode ser 5 pães e 2 peixes. Cristo é visto naquilo que você dá. Aquela moça tinha tudo para estar sentada dizendo, esse pastor tem que fazer alguma coisa por mim. Ela tem todas as limitações possíveis para dizer, mas sabe que como Cristo é visto? É quando aparentemente quem tem mais está recebendo de quem tem menos. Ele está dizendo, isso aqui é o que eu tenho. Sabe o que Paulo está propondo aqui aos Coríntios? Você quer que Cristo seja visto na sua história? Você quer que Cristo seja visto? Você quer que a sua família olhe para você? Gente, a maior glória que um homem tem é poder ser confundido com Jesus. A maior glória que um homem tem é alguém olhar para você e falar, uau, é tão parecido com Jesus. É quando você rompe e você fala, eu vou entregar. Pode parecer tão pouco na sua mão, mas na mão de Jesus sempre é o suficiente para alimentar uma multidão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você quer que Cristo seja expresso na sua vida? Parte o pão. Você quer que Cristo seja revelado na sua história? Parte o pão. Dá aquilo que você tem. Você quer que Cristo, você quer nessa temporada, nessa vida expressar Cristo? Você está nessa comunidade. Nós somos uma comunidade que ela está se estabelecendo. Aqui precisa ser a comunidade do pão partido, não a comunidade do pão comido. É quando você chega aqui e fala, parece tão pouco, é só um pacote de bolacha. Mas um pacote de bolacha pode mudar a vida de alguém. Parece que é tão pouco que eu tenho para dar. É interessante, você vê adultos profetizando e é incrível. Mas quando você vê crianças profetizando, o que para você mais marca, um adulto ou uma criança? Sabe por quê? Porque ela tem menos. Eu sei que você fica achando que você precisa ter muito. Não, que você tem o suficiente para no Espírito de Cristo dizer, a minha natureza não é de receber, a minha natureza é de dar. Mas aí Paulo continua dizendo, e no verso 22 ele diz, porventura vocês não têm casas aonde comer e beber? E essa pergunta de Paulo é curiosa, porque eu quero te falar algo aqui, na eclesiologia da igreja, nós criamos uma ideia que a gente veio aqui para comer, e é claro que você come nessa mesa, mas você nunca come antes de partir. Paulo faz uma pergunta, vocês não têm casa onde comer e beber? O que Paulo está falando? Gente, já viu gente esfomeada em festa? No final de pequeno grupo? Tem irmão que parece um devorador. Ele vai comer até o copo plástico, ele vai comer o que tiver pela frente. Paulo faz uma pergunta, ele diz, vocês não têm casa onde comer e beber? E essa pergunta é curiosa, por quê? Porque eu vou dizer para você, irmão, seu pastor é um homem de Deus, conheço ele, conheço a história dele, conheço tudo que seus pastores construíram. Eles vão fazer de tudo para te nutrir espiritualmente, eles vão fazer de tudo para dar ferramenta para você, mas eu vou dizer para você, nada resolve um crente que não quer ter intimidade com Jesus.
Aqui você vai ter, eu já vi a pegada dos músicos aqui, da galera, você vai ter louvores incríveis, você vai ter coisas, mas é o seguinte, você sabe, ter irmão que quer muita coisa aqui porque não tem em casa. Tem um pastor amigo meu que ele diz, culto muito bom é para crente ruim, que a gente está atrás do consumo de alguma coisa que supra o que a gente deveria ter buscado. Sabe o que acontece? É que tem a mesa de Deus, e na mesa de Deus nós comemos. Por isso que Paulo fala, em casa você precisa comer. Vida espiritual não é construída de domingo em domingo. A gente não busca Deus em casa, a gente chega aqui e quer que em 40 minutos de adoração alguém resolva o nosso problema. Você não abre a sua Bíblia a semana inteira, você chega aqui e você acha que em 40 minutos eu tenho como resolver alguém que não tem fome de abrir a própria Bíblia. Não resolve. Paulo está denunciando o seguinte, ele está dizendo, você precisa comer na sua casa, porque quem come em casa reparte na igreja, quem não come em casa mendiga no meio da igreja. E sabe o que eu posso dizer? Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que os irmãos não podem te dar o que você está buscando. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que as pessoas não têm poder de te dar aquilo que você está atrás. Jesus propõe em Mateus capítulo 6, ele diz, entra no teu quarto e ora em secreto, ora no teu secreto. Sabe o que significa a palavra secreto no original? Tameon. Sabe o que significa tameon? Tesouraria. A gente busca na mão dos homens o que está sobrando na tesouraria de Deus. Ele está dizendo, fecha a tua porta que tem uma tesouraria. Gente, você está desesperado atrás de dinheiro e ele está falando, tem uma tesouraria te esperando, tem recursos. Ele está falando, é nessa tesouraria. Aí sabe o que acontece na tesouraria de Deus? É que Deus nunca te dá só o que você precisa. Quem entra na tesouraria de Deus fala, pastor, está faltando paz. Aí enquanto você busca nos homens, Jesus está falando, enquanto você ficar buscando nos homens, você nunca vai ser suprido. Mas quando você encontra em Deus, Ele fala, sabe o que é? Eu não vou dar paz só para você não. Leva para a galera. Entrega para o pessoal. É quando você sai do Tameon, tem paz para você e tem paz para repartir. Você precisa de recurso, você entra na tesouraria de Deus, Ele diz, não, eu vou te dar mais do que você precisa, mas eu não vou dar só para você. Leva para alguém. Agora você não está atrás de quem te patrocina, você está atrás de patrocinar alguém. Quem come na mesa de Deus, reparte na mesa da igreja. Aí você fala, pastor, então o que a gente vem fazer aqui? É uma boa pergunta. Nós não somos uma junção de cântaros vazios. Que está aqui dizendo, ei, manda água para cá. Triste vida do pastor. Eu pastoreio igreja local nos últimos 11 anos. Triste vida do pastor é lidar com um monte de cisterna. Porque a gente fica o tempo inteiro esperando que alguém nos supra. Você sabe, outro dia, eu encontrei o irmão, fazia tempo que não ia na igreja. Eu falei, irmão, você está sumido. Ele falou, pastor, é que meu líder de pequeno grupo não me liga. Não acontece isso aqui, eu sei. São Paulo acontece essas coisas. Vocês não sabem, pastoreou lá, isso é coisa de lá. Meu líder não me liga, pastor. Aí eu, como um bom pastor, o que eu fiz? Fui falar com o líder. Cheguei para o irmão e falei, irmão, fulano falou que não está vindo na igreja porque você não liga para ele. Ele olhou para mim e falou, pastor, mas ele também não me liga. Eu falei, gostei dessa resposta. Eu gostei, porque essa resposta provoca esse irmão a ser fonte, a parar de ser cisterna. Por que o irmão que é líder tem que ficar ligando para ele? Eu voltei lá e falei, irmão, você não acha que é hora de você crescer? Assim, só pensando com meus botões, você não acha que é hora de você começar a fluir e parar de cobrar os outros? Você não acha que é hora de você amadurecer? Você entende que o caminho de Jesus é desafiador, gente? É difícil. Eu estava outro dia orando,
Aí eu estava com uma garrafa d'água na mão. Aí Deus falou para mim, você é fonte ou cisterna? Você é fonte ou um cântaro vazio? Eu falei, sou fonte. O Espírito Santo está em mim. Ele falou, então, olha, de onde vem essa água? Eu falei, essa água vem de Atibaia. A água que eu estava tomando, a fonte é de Atibaia. Aí Deus falou para mim, alguém tem a brilhante ideia, quando vai pegar uma garrafa d'água, olha para a garrafa d'água e fala, eu vou em Atibaia devolver a água, porque esse pessoal está tirando muita água da fonte. Eu vou lá devolver, porque deve estar faltando. Alguém faz isso, gente? Não. Aí Deus falou, você é fonte ou você é cisterna? Eu falei, sou fonte. Ele falou, então por que você ainda tem expectativa que alguém derrame água em você? Você entende que Jesus está pregando para essa mulher? Aí você fala, pastor, é uma pregação para eu virar independente. Não, é pregação para você servir os outros. É uma pregação para não ligar para os outros. Não, pelo contrário. É uma pregação dizendo, só muda a natureza. Não tem como não se relacionar com as pessoas. Ou você está esperando demasiadamente, ou você está servindo. Você escolhe onde você quer estar na vida. Mas quando você está esperando, as suas expectativas são doentias. Fique esperando o seu marido, irmã. O homem, ele está entre os animais e a mulher. No meio do caminho, Deus fez um negócio chamado homem. Minha esposa manda eu ir no mercado. Agora eu tenho que filmar, para não trazer coisa errada. Você colocar expectativa no seu marido, você está perdida, irmã. Mas brincadeiras à parte, seu marido não tem capacidade de te suprir. Se for essa a sua busca como uma cisterna, você vai ser uma mulher vazia a vida inteira. Sua esposa não tem capacidade de suprir. No mundo da pornografia, no mundo que virou uma loucura, o mundo se tornou pornográfico. Tudo agora é para mostrar alguma coisa. Irmão, você precisa de um suprimento que é mais do que uma esposa. De um lugar que é mais do que isso. Filhos não vão te suprir, eles ficam adolescentes. Lá em casa a gente está com a Chloe adolescente. Antes ela dizia, eu quero meus cachos. E ninguém tocava. Outro dia ela olhou no espelho e falou, estou com um frizz. Eu nem sabia que era frizz, é esses cabelinhos. Ela falou, agora eu quero cabelo liso. Se a sua satisfação tiver, você faz uma programação para os seus filhos, eles crescem e escolhem outro caminho. No aspecto que você planejou uma coisa. Você não é dono de ninguém, de nada. Se a sua vida for baseada em um monte de expectativa doentia nos outros, você vai continuar sendo alguém que tem sede o tempo todo. Mas sabe, Deus nos criou para ser satisfeitos nele. Nesse salão aqui, gente, eu diria para você, tem gente que tem mais dinheiro que eu, não está difícil. Tem, tenho certeza. Nesse salão aqui tem gente mais inteligente que eu. É legal o diploma, eu tenho os meus, mas tem gente aqui certamente que tem mais capacidade que eu. Nesse salão aqui, tem gente com mais oportunidades que eu, não tenho dúvida. Nesse salão aqui eu vi, tem pouquíssimos homens mais bonitos que eu, está difícil, mas tem. Mas eu vou dizer para você, nesse salão não tem ninguém mais feliz que eu. Não tem. É por isso que o Evangelho nos faz ser bem resolvidos com quem somos. É nós estamos sentados na mesa e nós não estamos esperando algo de alguém. Nós já recebemos tudo de Jesus. Aí você fala, então por que eu estou aqui? Nós somos uma junção de fontes. Aí junta a minha fonte com a sua fonte, com a fonte do irmão do lado, a água vai subindo, vai subindo, vai... Você viu a hora do louvor aqui, que poderoso? É água subindo, 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 porque está todo mundo derramando o que tem. Aí sabe o que acontece? Fica leve. Tudo fica leve. Quando nós os propomos. Sabe qual que é o casamento leve? É o casamento que os dois estão partindo pão. Aí sobra pão. Ao invés de ficar uma miséria de duas pessoas se matando, tem tanto pão sobre a mesa que eles falam, vamos chamar o vizinho. Vamos chamar os amigos. Porque tem pão demais aqui. Eu quero profetizar que vocês vão ser uma mesa para essa cidade. Você já tem sido uma mesa para essa cidade. Mas à medida que você partilhar o pão, a mesa pode se estender. Porque os famintos começam a olhar e diz, tem pão na casa do pão. Tem pão lá na casa do pão. Dá para se alimentar na casa do pão. Mas por fim, e para fechar, Paulo diz
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga assim comigo, na noite em que foi traído. Por fim, sabe o que eu quero dizer para você? Esse lugar de partilha não é para o melhor momento da sua vida, não. Eu sei que tem gente que está esperando alguma coisa acontecer. Paulo vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Gente, como eu, você já teve noite escura na vida, sim ou não? Noite escura é quando o médico te dá um diagnóstico que você não está esperando. Noite escura é quando você é demitido sem esperar. Noite escura é quando uma empresa quebra. Noite escura é quando você é traído por alguém. Noite escura é quando um relacionamento que você está esperando que vai dar certo não vinga. Todos nós já tivemos noite escura, ou talvez você está no meio de uma noite escura. Noite escura é quando um líder espiritual rompe com você, acaba com você e produz feridas. Quem devia abraçar produz ferida. Noite escura talvez foi sua criação. Eu não sei, todos nós já tivemos noites escuras. Mas sabe qual foi a noite mais escura da história? Essa aqui. Não teve noite pior. Está todo mundo olhando para Jesus. O céu, a terra, o inferno. Foi o único que sofreu sem ter merecido. É uma noite escura. É uma noite de traição. Aí Paulo diz, na noite em que Jesus foi traído. Tudo na Bíblia é pedagógico. Paulo podia ter só falado que não, naquela noite não. Na noite em que Jesus foi traído. Ele senta na mesa como ele estava habituado. Com esse ambiente pedagógico, de mesa, de partilha, de comunhão. E vamos ser sinceros, nessa noite ele podia ter dito, gente, eu estou partindo pão com vocês a vida inteira. Hoje eu só vou receber. Porque o momento que eu estou passando na minha vida não é fácil. Hoje eu só vou ficar sentado aqui recebendo. O que Jesus faz? Ele dá graças e... Porque ele está dizendo, a minha situação não vai alterar a minha natureza. Você sabe que a maioria das pessoas hoje, algumas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu tive um problema em outro lugar, eu sinto que agora, não, a cura do evangelho não é ficando parado, não é deixando que a sua natureza seja afetada. A cura do evangelho é não mudando a natureza de quem você é. Jesus está dizendo, no meio da noite mais escura, no meio do contexto mais difícil da minha vida, o que eu estou passando não vai afetar quem eu sou. Ele continua partindo. Sabe qual a maneira mais fácil de sair da dor que você está? É partindo o pão. Sabe, biblicamente, a maneira mais fácil de sair do contexto que você está? Pastor, estou no meio de uma noite escura, quer sair rápido dela? Se propõe a partir. Se propõe a repartir. Porque a cura no evangelho, eu finalizo aqui porque Paulo está propondo o seguinte, ele põe todo mundo no bolo. Pastor, você não sabe como está lá em casa, você não sabe como está minha família, mas não deixe isso mudar a natureza de quem você é. Pastor, você não sabe o que fizeram comigo, não deixe isso mudar a natureza de quem você é. O que Paulo está propondo é, Jesus tem uma mania esquisita, tudo que põe na mão dele, ele dá graça e parte, gente. Você fala, pastor, minha vida está na mão de Jesus. Ele fala, pai, graças eu te dou pelo César, vou partir ele. Você fala, meu casamento está na mão de Jesus. Ele fala, pai, graças eu te dou por esse casamento. Ele vai partir. Numa comunidade não tem possibilidade de você não ser generoso, não partir o pão com as suas finanças. Você fala, meu dinheiro é seu. Ele pega o seu dinheiro e diz, graças eu te dou. Mas sabe o que acontece quando ele parte e multiplica? Eu quero encerrar orando por você. Mas isso é uma mudança de pensamento. É uma troca, é uma renovação da mente. É você parar de olhar a vida em busca do que você pode comer. É olhar a vida na perspectiva, o que eu posso partir? O que eu posso dar? O que eu posso entregar? O que eu posso doar? E talvez você fala, pastor, eu tenho tão pouco. É isso aí que Deus pode usar. Um dia eu fui pregar numa igreja, me marcou muito. Eu encerro aqui para a gente orar. Eu cheguei lá, o pastor tinha feito uma tatuagem. Eu não gosto desses negócios de tatuagem. Brincando.
Tem irmão que já ficou. O pastor tinha feito uma tatuagem, já sei, curioso. O pastor fazendo tatuagem. E aí, ele fez a tatuagem, eu olhei a tatuagem e escreveu: o amor nunca falha. Tatuagem é um negócio que não sai nunca, né, gente? E eu falei para ele: interessante essa frase. Mas outras palavras estavam falando: essa frase é uma frase mais comum, queria entender. Aí ele falou: vou te explicar. Ele falou: há 3 anos atrás eu recebi uma ligação no meio da tarde. Do outro lado alguém me disse: pastor, sabe determinada família? E disse: sei. O filho dele estava nadando nessa tarde, sofreu um acidente de 15 anos, o menino, e morreu afogado. Será que você pode correr lá na casa deles para consolar eles? Ele disse: vou. Quando chegou lá, esse cara, ele é muito usado no sobrenatural. Ele chegou nessa casa, estava num ambiente de desespero, e ele sentiu um impulso que devia orar pela ressurreição do menino. Aí ele perguntou: aonde está o corpo? Falaram: o corpo já foi para o ML. Ele falou: eu vou lá. Uma cidade interior. Ele chegou lá, bateu na porta, falou: tem um corpo aí. O pessoal falou: não, amigo, não é assim não. O trâmite legal, o corpo já deu entrada, não é assim, você vai entrar bagunçada a coisa. Ele falou: não, eu creio na ressurreição dos mortos, eu sou pastor. Eu creio que Deus pode ressuscitá-lo. Gente, imagina a expectativa da família. A igreja começa a orar, começa aquele ambiente. Esse cara é sinistro. Ele não é brasileiro, está no Brasil. Esse cara já fez, Deus já moveu um monte de milagre através da vida dele. E aquela coisa, eu fico pensando na expectativa de todo mundo, e começa uma corrente de oração de todo mundo. E aí ele pede para falar com a diretoria. Ele diz: olha, eu preciso de entrar, eu preciso de orar, eu preciso de ver o corpo. E aí depois de alguma insistência, eles falam: tá bom, pode entrar. Ele entra. E ele começa a seguir algumas direções, começa a orar, e toda aquela expectativa de todo mundo orando, aquela coisa. E ele começa a orar. E a primeira hora de oração dele, não acontece nada. Ele continua insistindo, ele mergulha na segunda hora de oração. E a segunda hora de oração, ele orando e todo mundo orando. Eu fico imaginando que até os funcionários estavam ali do lado de fora, esperando: o que vai acontecer? Ele ora a segunda hora, nada. Ele mergulha na terceira hora, ora, mas não para. Glória a Deus por isso. Ele entra no momento final de oração. Sabe o que aconteceu? Nada. O menino não ressuscitou. Ele sai dali contrariado, envergonhado. Cumprimento pessoal, ele vai ter que voltar na casa da família. Ele volta e ele fica com aquela crise dentro dele: Senhor, o Senhor podia ter pedido só para eu orar e consolar a família. Mas eu não estou entendendo nada, porque eu senti o impulso do Senhor para ir lá, mas não aconteceu nada. E que vergonha, e que contexto. Ele volta lá e ora pela família e vai embora. E ele falou: e aquilo ficou uma coisa mal resolvida dentro de mim, que eu senti que deveria ir. Eu fiquei argumentando: será que não era? Será que aquela coisa? Ele diz: 1 ano mais tarde, no final de um culto, eu estou orando pelas pessoas. Eu percebi que tinha um homem sentado no final do prédio da igreja. E ele deixava todo mundo passar. Ele deixava todo mundo passar. E depois que eu estava orando por um bom tempo, todo mundo foi embora, já estava tudo. Esse homem se aproxima de mim, me cumprimenta: pastor, você lembra de mim? Ele diz: lembro. Eu sou o pai daquele menino de 15 anos que morreu afogado, que você foi orar. Você lembra? Para ele ressuscitar? Eu lembro. Eu, pastor, eu vim aqui te agradecer, porque em 15 anos de vida do meu filho, ninguém o amou tanto quanto você. Você abriu mão da sua reputação. Naquele dia você fez como se fosse seu filho. Você não mediu consequência. Você fez por amor. E a partir daquele dia minha vida já não é mais a mesma. Porque a partir daquele dia eu descobri o que é amor. Meu filho não está aqui. A ressurreição não funcionou. Mas pastor, o amor não falhou. Por isso que ele escreveu: o amor nunca falha. A vida de partir o pão, talvez você não vai ter todas as respostas, talvez você não vai ver todos os milagres, mas posso dizer uma coisa: quando você se propõe a dar pelas pessoas com amor,
O amor nunca falha. É por isso que Paulo diz em Coríntios 13: as línguas podem falhar, a ressurreição pode falhar, o milagre pode falhar. Pastor, eu estou aqui, Deus te pede só para fazer com amor, só para partir com amor. Tem gente que é curada num abraço. Eu sou pastor e estou aqui por causa de um abraço de uma irmã de 70 anos que me abraçou com amor. Você não precisa saber muita coisa não. Você só precisa estar disposto a falar: Senhor, eu estou sentado nessa mesa, eu quero partir o pão. Eu quero parar de olhar um pouco para os meus problemas e começar a enxergar os outros. Eu quero me dispor a servir em amor. Eu quero orar com você. Mas hoje o nosso apelo é diferente. Não é o apelo do que você vai comer, é do que você vai partir. Todos os domingos entra gente por essas portas. Lá no seu dia a dia tem gente precisando de um abraço que cura, precisando de uma palavra de encorajamento que transforma. Aí quando você rompe olhar só para si, você descobre o Espírito de Cristo. Você começa a ver multiplicações acontecendo, milagres sendo gerados. Se você pode, só estenda as suas mãos onde você está. Só estenda as suas mãos na posição de receber. Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada, e a cada um de nós ela produz uma verdade. Em cada um dos nossos corações ela encontra um lugar para repousar. Eu oro agora, doce Espírito, para que a tua poderosa palavra finque raízes agora nos nossos corações. Estabeleça raízes dentro de nós. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar ao nosso coração. Qual é a transformação que o Senhor quer operar dentro de nós? Nós pedimos, tenha liberdade para isso. Fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Tem pessoas aqui que a fonte parou de fluir. Eu quero profetizar que volte a fluir a sua fonte agora. Pessoas que serviam e não servem mais, que profetizavam e não profetizam mais. Ei, Ramamamamashu, Eriamaia, Xeriamanacaniera, Lamamaie. Vamos lá para o instante com seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer. A palavra foi liberada e o Espírito está pairando sobre a face das águas, e a palavra liberada dá poder para criar. Eu oro agora para que fontes que estavam entulhadas, fontes entulhadas voltem a fluir agora. Voltem a fluir. Pessoas que partiam o pão e não partem mais, pessoas que profetizavam e não profetizam mais. Eu declaro sobre você agora um despertar do poder da palavra. Querido, eu vejo sobre você a palavra ousadia. Enquanto eu olho para você, é como se o diabo tivesse tentado roubar aquilo que Deus te confiou. É como se de alguma forma o diabo tentasse roubar aquilo que Deus confiou a você. Mas eu sinto o Senhor dizendo que essa é uma temporada onde você vai ver algo além daquilo que você já experimentou. O que eu sinto é que Deus está restaurando. É interessante porque Deus, quando tem um vaso, Ele não pega os cacos, Ele refaz por inteiro.
nesse vaso de glória que está contido a glória de Deus, é nesse vaso de barro. Eu vejo Deus ampliando os seus sonhos, os seus projetos para essa temporada. Por isso eu vejo a palavra ousadia, porque tem um novo fôlego para essa temporada. Eu sinto Deus dizendo para você: o sol da justiça está raiando sobre essa temporada. Por isso não é uma temporada de escuridão, é uma temporada de sol. Eu sinto você voltando a correr na velocidade que você já correu um dia. Sabe quando a gente vai meio que perdendo o ritmo e a gente vai voltando para o ritmo? Eu sinto Deus falando: eu estou te dando um ritmo superior ao que você já teve um dia. Eu estou te dando um ritmo além daquilo que você já experimentou um dia. Porque isso foi fruto de orações suas. Senhor, eu quero voltar a fazer além daquilo que eu já fiz. Eu quero voltar a funcionar além daquilo que eu já funcionei. Eu quero voltar a me mover além daquilo que eu já me movi. E eu sinto o Senhor dizendo: eu estou devolvendo o seu ritmo, mas eu estou ampliando aquilo que eu já fiz um dia. E o que eu quero profetizar é ousadia sobre o teu coração. Sabe, você não vai parar nas limitações humanas. Eu sinto o Senhor te libertando do que as pessoas dizem. É uma temporada que você está livre das opiniões, livre do que possam falar, livre. Eu sinto que é uma temporada de liberdade em Deus, que você vai poder ousadamente ser exatamente aquilo que Deus planejou para si. Amém? Eu quero que você coloque a sua mão na posição de receber. Pai, e agora eu vou orar com você, e após essa oração, o apelo é para você partir o pão. Talvez você vai abraçar alguém aqui, talvez Deus vai te levar a orar por alguém aqui, talvez você vai sentir uma palavra profética ser liberada para alguém. Eu não sei o que Deus vai te conduzir, mas esse apelo não é para você, é algo que Deus está colocando no seu coração para você repartir. Por isso, Espírito Santo, eu oro para que todo espírito de intimidação e de miséria do nosso coração caia por terra. Há curas a acontecer aqui, então eu declaro ouvidos espirituais abertos, corações desejosos. Eu oro para que o Senhor faça de nós o lugar da partilha, a mesa do compartilhamento. Eu oro para que o Senhor produza isso no nosso meio. Nós declaramos esse ambiente de liberdade, em nome de Jesus. Eu quero te dar liberdade. Talvez você vai abraçar alguém, talvez você vai orar com alguém, talvez você vai liberar palavras sobre alguém. Enquanto a adoração ministra nesse momento final, eu quero convidar você agora a se movimentar, a partir o pão, a liberar sobre alguém. Vamos lá, deixe que isso aconteça com você agora. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te levar. Faz, Senhor, faz a Tua obra nas nossas vidas, em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Obrigado por partir o pão com a gente hoje, Daniel. Obrigado por repartir junto com a gente como igreja. Nós somos gratos. Que essa palavra venha instigar os nossos corações e as nossas vidas a se mover, sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Colocar a mão na massa, fazer acontecer. Moisés puxou a desculpa de que ele era gago, e Deus mandou ele gago mesmo. Gideão era o menor da tribo dele, a tribo dele era menor de Manassés, e Deus fez assim mesmo. Ele vai fazer também com você. Vai, faça, bota a mão, se entrega e deixa acontecer. Obrigado, Deus, por esse culto, por esse tempo, por essa comunidade de fé que o Senhor está gerando aqui em nós. Obrigado pelo que o Senhor fez em nós. Agora nós nos colocamos para fazer através de nós. Por onde nós formos, como igreja, como cristãos, nós vamos partir do pão. Quem está comigo nessa? Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece.
Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado mais uma vez. Nós vamos encerrar o nosso culto desse domingo. Semana que vem estaremos de volta às 17 horas. Se você é um visitante, está vindo aqui pela primeira vez, não vá embora sem antes conversar com a nossa equipe de recepção, para nós conhecermos você, orarmos por você e também tirarmos as tuas dúvidas. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e nós nos encontramos domingo que vem. Você que está online aqui também, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e a gente se encontra domingo que vem. Forte abraço, até mais.